Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá dar início à nossa aula, então, de hoje. Na aula passada, na semana retrasada, né, eu iniciei com vocês inflamação, né? Então, eu creio que eu tenha parado aqui nesse slide, que eu mostrei para vocês todo o passo a passo de um processo inflamatório no pulmão, tá? Caracterizado por vasodilatação e a presença de um grande infiltrado inflamatório dentro dos alvéolos pulmonares, tá? É algo que vocês viram até na palestra que eu dei. Quem assistiu a palestra sobre SARS-CoV viu que ocorre uma grande infiltração de células inflamatórias no alvéolo pulmonar. É isso? Estão escutando? Sim. Beleza. Então, dando continuidade, você já sabe o que é o processo de exsudação celular, né? Exsudação celular é aquela passagem, né, de células pela parede dos vasos. Então, aqui está mostrando o processo de exsudação, que é a diapedese, né? Passagem. Tá? E vocês viram que esse processo de exsudação celular ele vai depender da presença de moléculas de adesão. Onde essas moléculas de adesão estão? Elas estão no endotélio, que é a parede vascular, tá? E nos leucócitos, que são as células que vão fazer a passagem pela parede do vaso. Tá? Essas moléculas de adesão elas vão ser responsáveis pela captura dos leucócitos, pelo processo de rolamento e pelo processo de adesão leucocitária. Tá? Lembra que como eu descrevi na aula passada para vocês, os nossos leucócitos no fluxo sanguíneo, eles estão mais ou menos centralizados, tá? Só que durante o processo inflamatório, vocês sabem que esses leucócitos vão ter que sair do vaso e infiltrar o tecido, né? Então, para ocorrer essa passagem, esses leucócitos vão ter que se deslocar, né? Vou até voltar aqui a figura. Opa. Na verdade, não vou chegar nela. Então, esses leucócitos vão ter que se deslocar pela parede do vaso. Então, para ocorrer esse deslocamento, eles vão migrar
do centro do fluxo sanguíneo para a margem do vaso. Tá? E eles vão bater na parede do vaso. Quando eles batem na parede do vaso, eles começam a estabelecer algumas ligações químicas entre ligantes e receptores. Tá? São justamente as moléculas de adesão. Tá? Inicialmente vai ter uma ligação fraca, tá? É por isso que vai ocorrer o processo de rolamento leucocitário, tá? Então, quando o leucócito bate na parede do vaso, ele vai estabelecer uma ligação que é fraca ainda. Conforme o sangue vai passando, a força do fluxo vai levando ao processo de girar esse leucócito pela parede do vaso. Tá? Isso é rolamento leucocitário. Até que esse leucócito vai estabelecer uma ligação forte. Tá? Aí ele vai ficar o quê? Aderido. Uma vez que ele adere à parede do vaso, ele está preparado para passar por essa parede, que é a diapedese. Tá? Então, esses processos de captura, de rolamento, de adesão leucocitária, vai depender da presença dessas moléculas, das moléculas de adesão. Onde elas estão? No endotélio, que é a parede vascular, e nos próprios leucócitos. E que moléculas são essas? Aqui eu vou falar só sobre duas, para vocês terem a noção da função delas. Tá? Então, o endotélio, durante o processo inflamatório, ele expressa essa molécula chamada de P-selectina. Tá? Essa P-selectina tem um receptor. Onde esse receptor está? No leucócito. O nome do receptor é Cialil-Liu-X. Tá? Então, o nome do receptor é Cialil-Liu-X. Tá? Quando o Cialil-Liu-X, que é o receptor do leucócito, encaixar com a P-selectina que está na parede do endotélio, nós vamos ter esse processo aqui, o rolamento leucocitário. Tá? Aí eu pergunto para vocês, essa ligação entre o receptor do leucócito e a molécula no vaso, essa ligação é forte ou ela é fraca? Alguém arrisca? Não? Essa ligação aqui é uma ligação fraca. Justamente por ela ser fraca é que ocorre o processo de rolamento leucocitário. Como eu falei, conforme o sangue vai fluindo, a força do fluxo vai levando esse leucócito pela parede. Então ele vai girando, rolamento leucocitário. Tá? Beleza. Vamos para outras moléculas aqui. Então, ICAM1. Tá? ICAM1 é uma molécula de adesão que está sendo expressa na parede do vaso, ou seja, no endotélio. Tá? O ICAM1 tem um receptor que está no leucócito. Qual é o receptor? CD11 e CD18. São integrinas. Tá? Quando ocorrer a ligação do receptor leucocitário com a molécula de adesão ICAM, que está no endotélio, nós vamos ter adesão parada desse leucócito. Pergunto para vocês, essa ligação ela é forte ou ela é fraca? Ninguém arrisca? É forte? É uma ligação forte. Justamente por ela ser forte é que o leucócito vai o quê? Aderir. Tá? Ele vai ficar preso à parede do vaso. Aqui eu comentei só sobre duas, mas vejo que nós temos várias moléculas que são expressas durante o processo inflamatório. Todas têm essa função de adesão, de fixar o leucócito à parede. E isso a gente vê aqui nessa figura. Ó. Então, aqui nessa figura, a gente está vendo justamente isso que eu descrevi para vocês. Então, a gente está vendo aqui um leucócito. Vejo que ele está centralizado, né, mais ou menos no fluxo sanguíneo. E aqui a parede do vaso, que é chamado de endotélio. Vejo que essa parede ela começa a expressar algumas moléculas. Então, aqui, ó, selectinas, ICANs, tá? Beleza.
Como eu falei, esse leucócito vai ter que se deslocar do centro do fluxo para a margem do vaso. Isso é chamado de marginação leucocitária. Do centro para a margem do vaso. Tá? Quando ele chegar à margem do vaso, esse leucócito vai bater na parede. E como vocês sabem, essa parede é cheia de moléculas que estão sendo expressas durante a reação inflamatória. Então vejam que o cianil X, que é um receptor que está no leucócito, vai encaixar numa molécula de selectina, que está no endotélio. Mas vejam que mesmo após essa ligação química, o leucócito continua a girar pela parede do vaso. A gente vê aqui por essas setas. Tá? Isso é chamado de rolamento leucocitário. Até que esse leucócito vai se ligar a moléculas que vão levar à adesão leucocitária. Então, esse leucócito aqui, ele estabeleceu uma ligação de alta afinidade, uma ligação forte. Pode o fluxo sanguíneo continuar a passar, mas daqui esse leucócito não sai. Tá? Então, ele vai ficar preso, aderido. Tá? Que molécula é essa? ICAM. Tá? Vejo que nesse momento, a partir desse momento, esse leucócito ele começa a mudar a sua morfologia, tá? Ele vai ficar mais ou menos achatado, justamente visando a passagem pela parede do vaso. Essa passagem é chamada de diapedese, tá? Beleza. Quando esse leucócito passa pela parede do vaso, ele vai infiltrar o tecido, que é o infiltrado leucocitário. Esse leucócito vai se deslocar até o sítio inflamatório. O que é o sítio inflamatório? É o local onde iniciou a inflamação. É lá que nós temos o agente etiológico, o agente causador da inflamação. Esse deslocamento, ele é guiado pela presença de moléculas, são chamadas de quimiocinas. São moléculas quimioatrativas. Elas atraem os leucócitos para o sítio inflamatório, tá? Esse processo de atração, de transporte desse leucócito até o sítio inflamatório, a gente chama de quimiotaxia. Tá? Taxia, transporte químico. Então, é um transporte químico. Tá? De forma resumida, galera, isso é inflamação. Tá? Então, desde o início, marginação leucocitária, quando o leucócito vem para a margem do vaso, ele inicialmente estabelece uma ligação de baixa afinidade, então ele vai ficar girando, rolamento leucocitário, até que ele vai estabelecer uma ligação de alta afinidade. Ele vai ficar aderido. Como é o nome? Adesão leucocitária. A partir do momento que ele fica aderido, ele se prepara para fazer a passagem pela parede do vaso. A gente chama de diapedese. E conforme esse leucócito migra pelo tecido, ele vai se deslocar até o sítio inflamatório, guiado pelas quimiocinas, ou seja, quimiotaxia. Então, esse é o passo a passo de um processo inflamatório. É o passo a passo que um leucócito faz até a sua chegada ao local da inflamação. Tá? Vamos ver aqui na prática. Então, o que a gente está vendo aqui? Eu pergunto para vocês. Esse tecido aqui é um tecido muscular, tá? Isso aqui é um tecido muscular cardíaco. Foi de um indivíduo que sofreu um infarto no miocárdio. Aí olha a sequência do processo todo, que vocês já viram comigo. Quando eu falo em infarto do miocárdio, vocês sabem que vai ocorrer o quê? Necrose. Necrose coagulativa, né? E vocês também sabem que se tem necrose, tem inflamação. E é justamente isso que a gente está vendo aqui no tecido. A gente está vendo fibras musculares cardíacas, né? Ainda preservadas, tá?
Fibra aqui no canto na porção inferior, fibra aqui na porção superior. E vejam que entre essas fibras nós temos um grande infiltrado leucocitário, tá? Células inflamatórias, ó, células inflamatórias. Ocorreu também hemorragia. Como a gente vê essa hemorragia? Pela presença de hemácias. São essas células vermelhas aqui, tá? Então, o que a gente está vendo aqui no ar? Infiltrado celular inicial. Então, isso aqui é bem no início. Início que eu falo é logo após o infarto. Tá? Já aqui no quadro B, o que a gente vê? Uma reação inflamatória no miocárdio após necrose isquêmica. Tá? Então, a gente também vê aqui algumas fibras musculares, tá? E um grande infiltrado leucocitário. Aqui nós temos a representação gráfica, tá? Desse processo aqui. Tá? O que a gente observa? A atividade na escala vertical e em dias na escala horizontal. A gente vê que inicialmente nós vamos observar um inchaço lá no miocárdio, lá no coração. Tá? Então nós vamos observar aqui um edema, tá? E vejam que seguido desse edema nós temos a chegada de neutrófilos. Tá? Então foi aquilo que eu disse para vocês no início dessa aula passada. Quais são as principais células de uma inflamação aguda? Neutrófilos. Aí eu enfatizei. Não quer dizer que eu não encontre outros leucócitos. Eu estou dizendo que são as células que predominam. Tá? Então vejo que inicialmente chegam os neutrófilos até o local e depois chegam os macrófagos. Tá? Cerca de um dia atinge o número máximo de neutrófilos e cerca de 2 dias o número máximo de macrófagos. Lógico que esse gráfico ele varia de pessoa para pessoa, de dano para dano. Tá? Aqui, uma representação semelhante a essa daqui. Tá? Pergunto para vocês, nesse quadro aqui, ó, nesse quadro, o que está muito evidente nesse quadro? Responda aí. Nesse quadro bem aqui. Alguém arrisca? Aqui a gente está observando esses pontos azuis, né, roxos. Tá? Isso daqui é justamente o infiltrado leucocitário invadindo, infiltrando o tecido que sofreu infarto, que sofreu necrose. Então, necrose, inflamação. Então, isso aqui, novamente, é um tecido muscular cardíaco, tá? Com a presença de um grande infiltrado leucocitário, que inicialmente, ó, na fase mais inicial, cerca de um dia, nós temos um grande número de neutrófilos. Já para a parte mais tardia, nós já vamos observar a presença de macrófagos. Tá? E eu pergunto para vocês, nesse quadro aqui, ó, nesse quadro da direita, que característica que está muito evidente nesse quadro aqui da direita? Está mais infiltrado. Não dá para perceber direitinho esses pontinhos azul. Então, esses pontos justamente são células, é o infiltrado, predominantemente de macrófagos, né? Como a gente vê aqui pela projeção. Tá? Mas o que eu queria destacar é justamente essa região bem aqui, ó. O que é isso aqui? Hein? Seria a célula necrosada? Não. Acho que é o vaso. Exatamente. Isso aqui é um grande vaso dilatado.
Lembra que eu falei para vocês que nós temos duas alterações vasculares na inflamação, que é a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular? Aqui a gente está observando a presença de um vaso extremamente dilatado. Ele está congestionado por hemácias, está congesto por hemácias, cheios de hemácias, tá? Que são essas células vermelhas aqui. Aí vocês podem se perguntar, mas professor, por que que durante uma inflamação aguda, as primeiras células que chegam no local da inflamação, no sítio inflamatório, são neutrófilos? Temos algumas explicações para isso. Primeiro, se a gente for olhar lá um hemograma, a gente vai ver lá no valor de referência. A gente vai ver que o número de neutrófilos é muito mais superior aos outros leucócitos. Então, se eu vou comparar o número de neutrófilo a basófilo, mastócito, eosinófilo, linfócito, a gente vai ver que o número de neutrófilo é superior, bem mais superior, tá? Então, isso explica por que são as células que logo chegam durante uma reação inflamatória aguda. São mais numerosos. Eles também têm uma grande capacidade de responder rapidamente às quimiocinas. Lembra que eu falei ainda há pouco das quimiocinas, que são aquelas moléculas quimioatrativas, são aquelas moléculas que atraem os leucócitos até o sítio inflamatório? Os neutrófilos reagem de uma forma mais rápida à presença dessas quimiocinas. Tá? Também estabelece uma ligação mais firme às moléculas de adesão. Lembra das moléculas de adesão que eu falei ainda há pouco? Que ficam expressas na parede do vaso? O neutrófilo, quando acopla numa molécula de adesão, ele estabelece uma ligação de alta afinidade que não deixa mais aquele neutrófilo sair do local, tá? Então, ele estabelece uma ligação mais firme. Entretanto, a sobrevida de um neutrófilo é curta, cerca de 24 a 48 horas. Então, vejam, imaginem para deslocar esse grande exército de células para o local da infecção, para o local da inflamação, melhor dizendo, tá? E vejam que esses soldados, eles têm uma vida curta, vão morrendo e ocorre reposição. Morte, reposição. Morte, reposição. Tá? Aí, galera, a partir disso, a gente pode estabelecer através de um hemograma. Então, primeira pergunta, um hemograma. O que vocês acham? O hemograma é um exame específico ou inespecífico? Hein? O que vocês acham? Acho que ele é um pouco inespecífico, né, professor? Ele é inespecífico, exatamente. No hemograma, tu consegues, digamos, sugerir, tu não afirma com tanta clareza aquilo, tá? Principalmente quando a gente faz uma associação com doenças infecciosas, tá? Por que que eu digo isso? Porque, de acordo com o agente causador da doença, se é um vírus, uma bactéria, se é uma reação alérgica, por exemplo, nós vamos ter padrões diferentes de leucócitos. Tá? E por esses padrões, o médico, junto com a clínica do paciente, ele pode fechar ou ele pode chegar mais próximo de um diagnóstico. Então, por exemplo, aqui, ó, infecções por pseudomonas. Pseudomonas são bactérias, né? Cerca de 2 a 4 dias após a infecção, nós temos um grande aumento de neutrófilos. Então, galera, infecções bacterianas, tipicamente nós observamos um aumento no número de neutrófilos. Então, se o carinha chega lá com diarreia, vômito, dores abdominais, o médico sugere um hemograma, tem uma leucocitose de, sei lá, 18.000. Tá? E quando ele vai observar o hemograma, ele vê que o número, que o leucócito que aumentou foi neutrófilo.
Com a clínica, mais com a resposta do hemograma, ele vai fechar quase que o diagnóstico de uma infecção bacteriana. Ele não vai conseguir dizer, obviamente, que bactéria é. Aí ele teria que lançar a mão de outros testes, outros métodos de diagnóstico. Mas ele pode entrar, por exemplo, com antibiótico, com tratamento através de antibiótico. Tá? Infecções viróticas. Vou até mudar aqui, galera. Tá estranho. Não é infecção virótica, não. Infecções virais. E infecções virais, galera? O que vocês acham? Qual é o leucócito que aumenta? Isso vocês viram comigo lá na imunologia. Vocês viram que tem um leucócito que ele é típico para o controle de infecções virais. Qual é? Alguém arrisca? Linfócitos T. Exato. Qual? Para ser melhor ainda a resposta. Linfócitos T, CD4 ou CD8? Alguém me ajuda aí que eu esqueci o resto. É o CD8, né? CD8. É o CD8 que é o citotóxico. Ele identifica a célula infectada pelo vírus e destrói com essa célula. Tá? Então, em infecções virais, espera-se um aumento no número de linfócitos. Tá? Justamente porque esses linfócitos que vão fazer a linha de frente da imunidade adaptativa para o controle da infecção viral. Tá? E reações de hipersensibilidade, galera, alergias. Tá? Que leucócitos que predominam reações de hipersensibilidade? Quem tem alergia aí deve saber. São os mastócitos, basófilos e eosinófilos. Tá? Então, esses leucócitos, se tu tens uma reação alérgica, uma reação de hipersensibilidade, esses leucócitos eles tendem a aumentar, principalmente eosinófilo, tá? Mastócito, eosinófilos, tá certo? Aí imaginem agora essa outra situação, aquela criança barrigudinha, mas que tu vê que ali não é alimentação, aquela barriga bem protusa, né? O que tem ali? Verme. Muita lombriga. Parasitose, não é isso? E em reações, ou melhor dizendo, em infecções parasitárias, qual é o leucócito que predomina? Eosinófilos? Muito bem. Então, isso que eu falei para vocês é só para vocês terem a noção de que, através de um hemograma, ele pode te responder muita coisa associado com a clínica do paciente. Então, em infecções parasitárias, ocorre um aumento no número de eosinófilos. Então, os eosinófilos são as principais células, os principais leucócitos que vão agir em infecções por parasitas. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês esse padrão que é observado, que depende do agente infeccioso. Beleza. Então, lembra desse slide aqui? Tudo inicia com a presença do agente inflamatório, nós vamos ter os fenômenos irritativos, caracterizado pela produção e liberação dos mediadores químicos pró-inflamatórios. Esses mediadores vão ocasionar as alterações vasculares e os fenômenos exudativos. Foi isso que eu descrevi para vocês. Tá? Nesse contexto, lembra dessa figura aqui? Então, o leucócito vai cair no tecido. Beleza, ele vai infiltrar o tecido. Vai se deslocar até o sítio inflamatório. E se for uma infecção bacteriana, por exemplo, uma infecção por um fungo, o que esse leucócito vai fazer? Qual é o mecanismo da inata que esse leucócito vai lançar mão para controlar a infecção ali no sítio inflamatório? Hein?
Aqui, ó, fagocitose. Então, veja que esse macrófago aqui, ele fagocitou o agente infeccioso, que é o próximo passo. Aqui, ó, justamente a fagocitose. Então, a fagocitose é um processo de englobamento da partícula, tá? E uma vez que essa partícula foi internalizada dentro de uma vesícula chamada de fagossomo, vai ocorrer a liberação de enzimas e essas enzimas vão eliminar o agente nocivo. Tá? Então, nós temos aqui um leucócito, um fagócito, tá? Não sei dizer se é um macrófago ou um neutrófilo, que fagocitou duas partículas de Candida albicans. Pergunto para vocês, Candida albicans, bactéria ou vírus? Bactéria. Alguém mais? Olha lá, galera. Não é nem bactéria, nem É um vírus. fungo. Exatamente. Cândida é um fungo, tá? Não vão cair na conversa do professor, tá certo? Cândida albicans, fungo. Tá? Então, a gente está vendo aqui que essas duas partículas foram fagocitadas, tá? Tá certo? Foi uma pergunta que fizeram? Não. Tá ok? Então, uma vez que a partícula foi fagocitada, ela vai ser internalizada, como eu falei, dentro de vesículas chamadas de fagossomos. E uma vez dentro dos fagossomos, vai ocorrer a liberação de enzimas. Quem faz isso? Fagócitos. Exemplo de fagócitos. Vocês já viram comigo lá na imunologia. Neutrófilos e macrófagos. Tá? Então, forma-se um grande exército leucocitário num foco inflamatório. Tá? Esse infiltrado, esse grande exército de células inflamatórias, vai ser deslocado até o sítio inflamatório, uma vez que acumula esse exército de células ali no local, inicia a guerra. Essa guerra vai ocorrer através de fagocitose. Tá? Aqui é o processo todo em maior detalhe. Tá? Então, a gente vê aqui uma bactéria sendo internalizada, né? Levando ao processo de englobamento. Então, essa bactéria se aproxima do fagócito, adere ao fagócito, ó. Então, ela está aderida aqui, e vai ser o quê? Englobada, tá? Que é a ingestão. Uma vez que essa bactéria ela é ingerida, ela vai ficar dentro de uma vesícula, como eu mostrei para vocês, chamada de fagossoma. Esse fagossoma vai se ligar a uma outra vesícula que vocês conhecem, que é uma organela celular, chamada de lisossomo. A união do fagossomo com o lisossomo, nós chamamos de fagolisossomo. Aqui, ó. Fagolisossomo. E lembra que dentro dos lisossomos nós temos enzimas digestivas, tá? Então, quando ocorrer a união do fagossomo com o lisossomo, essas enzimas serão despejadas em cima do agente infeccioso, levando à sua destruição, à sua degradação. Tá? Então, essa bactéria aqui ela será degradada, será destruída pela ação das enzimas digestivas dos lisossomos. Deu para sacar aí, galera? Deu. Beleza. Ok. Quais são os resultados de uma inflamação aguda? Então, até o slide anterior eu fechei com vocês todo o passo a passo de como ocorre uma inflamação aguda, tá? Todas as alterações vasculares,
as alterações exudativas, tá? Beleza. Mas qual vai ser a consequência de uma inflamação aguda? Quando essa inflamação se estabelece ali no tecido, o que que vai trazer para o tecido? Vocês viram, por exemplo, lá na palestra que eu dei sobre o SARS-CoV-2, que essa inflamação ela é danosa, né? Até um certo ponto, para alguns pacientes que evoluem para óbito ou para a forma mais grave da doença, essa resposta inflamatória ela é exacerbada. É justamente essa resposta exacerbada que causa dano ao parênquima do pulmão, que evolui para uma forma mais grave. Tá? Então, dentre esses resultados da inflamação, nós temos a resolução completa. O que é a resolução completa? Como o próprio nome já está sugerindo, é a resolução completa de toda a inflamação. Tá? Então, nós vamos observar que houve neutralização ou degradação de mediadores químicos. Pergunto para vocês, que mediadores químicos que foram neutralizados ou degradados? Os pró-inflamatórios ou os anti-inflamatórios? Eu já estou falando aqui da fase final da inflamação. Ela já está finalizando. Vai ser neutralizado os pró ou os anti-inflamatórios? Alguém arrisca? Vamos lá então. A neutralização aqui vai ser dos mediadores químicos pró-inflamatórios. Por quê? Porque lembra que eu estou falando da fase já final da inflamação, né? Da sua resolução. Tá? Para resolver o processo inflamatório, para finalizar o processo inflamatório, nós não podemos mais ter ali no tecido mediadores químicos pró-inflamatórios. Tá? Então, por isso que esses mediadores serão ou neutralizados ou degradados. Tá? Com isso, nós vamos ter o retorno da permeabilidade vascular normal. Então, lembra lá que o vaso fica mais permeável à saída de células e à saída de plasma, que é o exudato celular e o exudato plasmático. Se eu neutralizei ou degradei o mediador químico pró-inflamatório, essa permeabilidade que estava aumentada volta ao normal. Tá? Então, as alterações vasculares, elas voltam ao normal. Se a permeabilidade estava aumentada, ela retorna ao seu nível normal. Tá? Com isso, nós vamos ter o término da infiltração leucocitária. Tá? É óbvio. O que eu falei para vocês que leva ao aumento da permeabilidade vascular? Lembra que a parede do vaso ela é formada por células achatadas, né? É o endotélio, é o epitélio que forma a parede vascular. Quando aumenta a permeabilidade vascular, essas células se afastam, né? E por esse espaço que essas células saem, beleza? Como volta a permeabilidade normal, não tem mais por onde essas células passarem, tá? Por isso que vai ocorrer o término do infiltrado leucocitário. E os leucócitos que passaram, que saíram dos vasos e infiltraram o tecido, esses leucócitos irão morrer por apoptose. Tá? E nesse contexto vai ocorrer a remoção do exudato plasmático. Lembra, é esse exudato plasmático que leva ao edema, né? Então, olha o raciocínio da coisa. Se eu estou removendo esse exudato plasmático, automaticamente eu estou diminuindo o edema ali no local. Tá? E vai ocorrer também a remoção de tecido necrosado. Lembra, isso eu sou muito enfático, se tem inflamação, tem lesão. Né? Então, nós vamos observar ali necroses, destruição do tecido. Esse tecido será o quê? Removido. Tá? Agora, se o dano causado pelo processo inflamatório for muito extenso, muito profundo,
se essa inflamação perdurou durante muito tempo, tá? O tecido é incapaz de voltar ao normal. Aí ele vai lançar a mão de um processo de cicatrização. Tá? Então, na cicatrização, o tecido vai sofrer um remendo. Tá? Então, onde tinha tecido normal, vai ocorrer a deposição de fibras de colágeno, formando uma cicatriz. Tá? Então, isso ocorre, como eu falei, após uma destruição tecidual considerável, tá? Então, o dano foi muito extenso ali no tecido. Ou o tecido, ele tem uma baixa capacidade de regeneração. Aqui, ó, tecidos incapazes de regenerar. Então, se não regenera, vai cicatrizar, tá? Nesse contexto aqui, nós temos a formação de um grande exudato rico em fibrina. Tá? Então, essa fibrina sai com o plasma, né, e vai se depositando ali no tecido. Tá? Isso é muito comum na colecistite. E esse processo de organização, esse processo vai sofrer um processo de organização em que esse exudato de fibrina vai se transformar numa massa de tecido fibroso. Tá? Nós temos umas figuras daqui a pouco. Ou, galera, essa inflamação aguda, que eu estou falando de uma inflamação de poucas horas, poucos dias, ela perpetua, se prolonga. Então, ela passa de um processo agudo, agora se transforma num processo crônico, tá? Então, quando ocorre progressão da resposta tecidual, ou seja, cronificação, tá? Por que que cronifica? Porque não há resolução da resposta inflamatória aguda. Ou seja, galera, o agente que estimula a inflamação ali no tecido, ele nem foi destruído, nem foi isolado. Ele persiste ali no tecido. Então, como ele persiste no tecido, ele está estimulando de uma forma mais branda, digamos assim, a inflamação. E a inflamação vai perpetuando, perdurando e torna-se o quê? Crônica. Tá? Como eu falei, devido à persistência do agente lesivo. Irã, Oi. boa noite. Boa noite. Osteomielite seria uma infecção crônica? Seria uma inflamação crônica? Osteomielite? A osteomielite? Olha, eu não sei te dizer exatamente se ela tem essa característica crônica, tá? Só dando uma pesquisada, realmente não está na minha cabeça agora no momento. Tá? Mas, se tu já pesquisou alguma coisa do tipo? Sabe se é uma doença que perdura durante muito tempo? Muito tempo, a osteomielite. Então é uma doença crônica. Então é uma inflamação. Tem gente que vai para um tratamento chamado de hiperbárico, de câmera hiperbárica para tratar. Mexe com a pressão. Justamente isso daí é para ativar uma cicatrização ali no local. Tá? Mas se é uma inflamação que perdura durante muito tempo, já entra numa caracterização de uma inflamação crônica. Tá? Uhum. Mas eu creio que a osteomielite ela é uma doença autoimune. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Tá bom. Aqui, ó, aquela característica da resolução completa. Então, o que nós temos aqui? Um passo a passo. Então, aqui um vaso sanguíneo e aqui um vaso linfático. Tá? Aqui a gente está observando, por essas setas, a saída de líquido rico em proteínas, a saída de monócitos, que quando está no sangue é chamado de monócito, quando vai para o tecido é chamado de macrófago, tá? E a saída de neutrófilos. Tá? Aqui vai formar o infiltrado leucocitário. Tá? E esse líquido?
E esse plasma rico em proteína, ele retorna via circulação linfática. Tá? Isso eu estou falando na resolução completa, ou seja, quando a inflamação já está finalizando. Tá? Então, lembra que eu falei que vai ocorrer a remoção do plasma? Essa remoção é via circulação linfática. Tá? Aí você já tem que logo pensar, se está ocorrendo uma drenagem desse plasma, o tecido está diminuindo com o edema. Então, o edema está diminuindo, já que é o acúmulo desse plasma que leva à formação de um edema. Beleza. Então, uma parte desse plasma rico em proteína, que é o exudato plasmático, vai sair pela circulação linfática, vai ser drenada pela circulação linfática, e uma parte vai ser removida pelos macrófagos. Vocês vão ver aqui que nesse processo de resolução completa, os macrófagos são células centrais. Basicamente, eles fazem tudo aqui nesse processo. Então, veja aqui, ó, seta 3 é um macrófago que está removendo parte desse exudato plasmático. Tá? Seta 4, o que a gente vê aqui nessa seta 4? Lembra, o neutrófilo que saiu do vaso, ele não retorna. O que acontece com ele? Ele morre por apoptose. E os restos apoptóticos desse neutrófilo será fagocitado por quem? Será removido, retirado por quem? Por macrófagos. Tá? Se tem inflamação, vocês já sabem que tem lesão, né? Então tem tecido necrótico, tecido destruído ali no local. Esses tecidos necróticos, esses resíduos, quem que vai remover? Adivinha? Adivinha? Macrófago. Aqui, ó, seta 5. Resíduos de tecidos necróticos. O macrófago remove. Então, ele faz a remoção do plasma, faz a remoção de neutrófilos em apoptose e faz a remoção de tecidos necróticos. E vejam como a vida é ingrata, né? O macrófago, após fazer tudo isso, qual é o destino dele? A morte. Tá? Então, ele morre. Ah, ok? Mas antes de morrer, ele faz um outro benefício. Ele vai liberar, ó, fatores de crescimento ali no local. Esses fatores de crescimento vão ser responsáveis pela produção de novos vasos sanguíneos ali no local, bem como pela migração de fibroblastos. Isso vai ser importante na reparação do tecido que foi danificado durante a inflamação. Tá? Então, vejam que o macrófago aqui, ele tem um papel central. Ele remove o lixo deixado durante a inflamação e, ao mesmo tempo, ele estimula um reparo, tá? Liberando ali no tecido fatores de crescimento. Deu para entender? Sim. Beleza. Aqui uma possível questão de prova. Então, entrando aqui na fase final da aula de inflamação aguda, padrões morfológicos de inflamação aguda. É quase que certo que eu vou tirar alguma questão da prova daqui desse ponto. Tá? Por quê? O que eu falei até agora com vocês, para vocês, foi o geral de qualquer inflamação aguda. Só que a gente sabe que nós temos padrões distintos, justamente esses padrões morfológicos. O que vai levar à diferenciação desses padrões? O agente causador da inflamação, tá? Por exemplo, o tempo de exposição a esse agente, o tipo de tecido que está sofrendo a inflamação, tá? Então, são vários fatores que vão levar a padrões distintos de inflamação aguda, tá? Então, o que diz aqui? Apesar das reações inflamatórias agudas serem caracterizadas por alterações vasculares, que vocês já viram, infiltração leucocitária, que vocês também viram,
A severidade da reação, sua causa específica e o tecido envolvido introduzem variações morfológicas nos padrões básicos. Então, o padrão básico é esse. Aqui, ó, alterações vasculares, vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, e infiltração de leucócito, exudação celular. Tá? Beleza. Só que nós temos aqui alguns fatores, como a severidade da resposta inflamatória, tá? A causa dessa resposta e o tecido que está passando por esse processo inflamatório, nós vamos ter padrões distintos, tá? Que padrões são esses? Primeiro padrão aqui que eu apresento para vocês. Inflamação do tipo serosa, tá? Em inflamações do tipo serosa, ocorre um grande extravasamento de exudato plasmático, de fluido aqui, ó, tá? Extravasamento exagerado. O que é uma membrana serosa? Exemplos de membrana serosa. Pleura, a membrana serosa que envolve o pulmão. Pericárdio, membrana serosa que envolve o coração. Peritônio, membrana serosa que envolve a cavidade abdominal, tá? Então, se tu tens uma reação inflamatória nessas localizações, tu podes ter uma inflamação do tipo serosa, caracterizada por um grande extravasamento de fluido, de plasma, tá? Então, esse fluido ele é derivado do plasma, tá? Então, ocorre uma efusão, tá? É comum em cavidades peritoneal, como eu falei ainda há pouco, na pleura ou na cavidade pericárdica. Então, lá na pleura, por exemplo, acho que todo mundo já escutou falar aqui na expressão, fulano está com água na pleura, ou fulano está com derrame pleural. Isso nada mais é do que uma inflamação do tipo serosa. O indivíduo teve uma reação inflamatória ali no pulmão, essa reação inflamatória levou à produção de uma grande quantidade de fluido derivado do plasma. Esse plasma extravasa e acumula ali na região da pleura. Por isso, água na pleura. Tá? Esse tipo de inflamação também, do tipo serosa, é comum em queimaduras, tá? Ou infecções virais. Da onde eu coloquei esse virótica aqui? Só corrigir. Está soando muito estranho, infecções viróticas. Beleza. Olha aqui, por exemplo, galera. Essa figura aqui. Exatamente, exatamente. Durante a tuberculose. É um pneumonias, tá? É exatamente isso, quem perguntou aí, tá? Reações inflamatórias pulmonares, tá? Pneumonias, tuberculose, tá? Na própria infecção pelo SARS-CoV, né, na COVID, devido a os quadros mais severos, né, ocorre uma potente reação inflamatória que vai levar a uma grande produção de exudato plasmático. Tá? Essa figura aqui está mostrando uma inflamação tipo serosa. Vamos entender essa figura. Isso aqui, galera, é pele. Tá? Isso aqui é epiderme, ó, epiderme, essa parte rosada aqui em cima, que é epitélio, tá? Epiderme, epitélio. Epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado. Né? E logo aqui embaixo é a derme, tá? Que é tecido conjuntivo. Tá? Vejam aqui, galera, que tem uma continuidade, uma ligação, obviamente, aquele padrão que vocês já sabem lá da histologia. Epitélio em cima, conjuntivo embaixo. Eles estão conectados. Só que aqui nessa lesão a gente vê que ocorre uma descontinuidade, tá? Entre a epiderme e a derme.
entre epitélio e tecido conjuntivo. Vocês conseguiram entender isso? Conseguiram notar isso? Esse espaço aqui, ó. Tá? O que é esse espaço, galera? Isso aqui é uma bolha. Traduzindo, isso aqui é uma bolha. Tá? Então, o indivíduo sofreu... Ele não fala aqui... Ele não fala por que formou essa bolha. Tá? Mas em que situações podem formar uma bolha? Queimaduras, tá? Infecções virais, catapora, varíola, né? Ou mesmo, galera, até um calo. Lembra lá do calo? Atrito, por atrito. Então, um calo ali a gente vê que forma uma bolha com um líquido dentro, né? Olha só na prática da nossa vida aí. Então, agora, vocês não vão falar mais que isso é uma água. Ah, tem uma água aqui nessa bolha. Vocês vão falar que é um grande exudato plasmático, caracterizado por uma reação inflamatória do tipo serosa. Fica legal falar agora assim? Fica Não? difícil, mas É fica difícil? bonito. Mas, Eu tô exatamente com isso agora, viu? Que eu sofri uma é, queimadura de 2º grau. olha Tô só, cheia de bolhas cheia de bolha. Olha só, na prática aí, uma inflamação do tipo práticas. serosa. Então, deu para entender que desloca a epiderme da derme e esse espaço fica preenchido pelo exudato plasmático. Então, aqui, ó, um exudato plasmático. Então, aqui tem uma inflamação. A gente observa aqui uns pontos, tá? Esses pontos são células inflamatórias, algumas células inflamatórias. Tá? Então, é uma inflamação do tipo serosa, causada por uma queimadura, por uma infecção viral. Tá? Deu para entender? Ou não? Deu para entender, eu só não tenho esse teu olhar de entender nesta figura o Aqui, ó. exudato, o fluido. Aqui, ó, a epiderme e aqui é embaixo a derme. Vejam que elas são contínuas, isso no normal. Mas aqui, ó, esse espaço Ah, branco. Esse sim. espaço branco aqui, ele é preenchido por líquido, que é o exudato plasmático. Então, ele desloca a epiderme da derme. Tá? Então, para cá o normal, Então, esse para cá espaço aí que seria, no caso, esse espaço branco aí, é a bolha. que é a Justamente a bolha, bolha. né? É. Lembra Quando lá que a separa bolha... uma da outra que dá bolha Isso. aí. Lembra Ah, lá a bolha, fica aquela pelezinha é a epiderme que se deslocou. Aí fica o líquido, que é o plasma, e logo abaixo a derme. no caso da acne também é a mesma coisa ou não? Não, a acne é uma inflamação supurativa, de aguda. Não leva à formação de uma bolha, digamos assim. Tá? Tá mais para uma infecção aqui, eu vou chegar lá. Inflamação fibrinosa. Tá? Inflamação fibrinosa, o nome já está dizendo, é uma inflamação caracterizada por uma grande deposição de fibrina. Tá? Então, são lesões bem mais graves. Tá? Nessas lesões mais graves, a gente vai ter uma figura daqui a pouco, vai ocorrer uma intensa aumento da permeabilidade vascular. Tá? Então, se aumenta a permeabilidade vascular, consequentemente vai sair plasma. Tá? Esse plasma, ele é rico numa proteína chamada de fibrinogênio. Quando esse plasma sai do vaso e cai ali no tecido, acumula no tecido, esse fibrinogênio é convertido em fibrina. E essa fibrina vai acumulando ali no tecido. Isso é uma inflamação do tipo fibrinosa. É muito típico em tecidos que recobrem cavidades corporais. Aqui, ó. Olha esse pão careca. Parece um pão careca? Tá? Isso aqui é uma pericardite fibrinosa. Pericárdio, né? Membrana serosa que envolve o coração. Tá? Aqui a gente tem a presença de um grande depósito de fibrina, tá? Um depósito de fibrina em cima do pericárdio. Por isso, uma pericardite fibrinosa. Aqui, ó, onde a seta está mostrando. Essa poeira, parece uma poeirinha, uma sujeira,
Isso nada mais é do que fibrina que acumulou ali no tecido, no pericárdio. Tá? Os patologistas deram o nome de aspecto em pão com manteiga. Tá? Realmente parece um pão careca, mas a manteiga aqui eu não consigo. Mas beleza. Aqui uma pleurite fibrinosa. Pleurite, pleura, né? Então olha só aqui, ó, depósito de fibrina, forma uma membrana, tá, ó, olha só, em maior aumento. Parece uma membrana aqui, ó, uma membrana formada por depósitos de fibrina. Isso aqui foi devido a uma pneumonia, tá? Então o indivíduo teve uma pneumonia lobar, caracterizado por uma inflamação do tipo fibrinosa. Tá? Forma-se aqui uma pseudomembrana. Tá? Se eu pudesse tocar aqui, poderia visualizar que parece uma membrana, na verdade uma pseudomembrana. Tá? Alguém chamou? Também. Pneumonias, tuberculoses, exatamente. Tá? Aqui uma broncopneumonia. Aqui já é uma inflamação mista, tá? Uma inflamação serofibrinosa, em que a gente observa a presença é uma reação serosa, tá? É uma inflamação serosa e uma grande presença de fibrina, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, aqui o parênquima do pulmão normal, tá? E aqui esse aspecto mais grosseiro são focos de depósitos de fibrina, tá? Aí aquela brincadeirinha que eu gosto de fazer com vocês, o macroscópico, né? O macroscópico e o microscópico, tá? Então, uma inflamação do tipo serofibrinosa, aqui numa broncopneumonia, tá? Um exudato seroso, ó, essa parte aqui mais homogênea. Primeiro, vamos por parte. Aqui é um pulmão, tá? Um pedaço, uma biópsia pulmonar. Aí fez uma lâmina, que vocês já sabem como é que faz essa lâmina, tá? A gente observa duas regiões, tá? Uma região mais clara, tá? Que é do pulmão ainda normal, e essa extensa região acometida, tá? É a área da broncopneumonia. Nessa região aqui acometida, nós vamos ver a presença de exudato seroso. Aqui, ó, exudato seroso. Tá? E esse infiltrado celular. Tá? Então, esses pontos roxos são células inflamatórias, são neutrófilos. Tá? E a gente vê também a presença de um exudato fibrinoso. Veja que o exudato fibrinoso, ele tem um aspecto mais assim, parece que fios, parece que são vários fios depositados ali no tecido. Quando eu olho para o seroso, a gente vê que é uma coisa mais lisa, né? E aqui é uma coisa mais rugosa. Então, por isso que é uma inflamação do tipo serofibrinosa. Tem um exudato seroso e um exudato fibrinoso. E para comparar, olha só essa comparação, como fica muito nítida. Pulmão normal e olha o pulmão do indivíduo com broncopneumonia. Olha só, galera. Esses espaços aqui do pulmão normal são os alvéolos pulmonares. Vejam, alvéolos pulmonares livres, desobstruídos, para que ocorra o mecanismo de troca gasosa, né? Normal, tranquilamente, oxigênio, gás carbônico. Agora, olha só quando eu olho aqui para esse indivíduo com broncopneumonia. Tem alvéolo pulmonar aqui livre? Praticamente não tem. Tá? Então vejam que os alvéolos pulmonares, eles estão entupidos, aqui falando no popular, por um exudato serofibrinoso. Aqui, ó. Olha, alvéolo obstruído, alvéolo obstruído, alvéolo obstruído. Aí, galera, pergunto para vocês, qual a consequência clínica disso daí para o paciente, que fica muito evidente?
Qual a característica clínica que fica muito evidente num estágio desse aqui, em que os alvéolos estão obstruídos? É a falta de ar. Exatamente, tá? Então vejam que, galera, não sei se vocês estão conseguindo notar essa diferença. Aqui, ó, alvéolos desobstruídos, a troca normal. Olha esses alvéolos totalmente obstruídos. Então, a troca gasosa fica dificultada ou impossibilitada. O indivíduo vai ter uma intensa falta de ar. Tá? Deu para entender aí? Deu. Perfeitamente. Beleza. E a gente vê também, obviamente, né, o infiltrado inflamatório, tá? Que são esses pontos arroxeados aqui, tá? Então, veja que essas células vão infiltrando o parênquima pulmonar. Isso é um infiltrado inflamatório. Então, isso aqui é uma inflamação aguda lá no pulmão, uma broncopneumonia. Aí nós temos essa inflamação aqui do tipo supurativa ou purulenta. Para vocês lembrarem desse nome, desse tipo de inflamação, é só lembrar de leite condensado. Tá? A inflamação supurativa ou purulenta é aquela inflamação caracterizada por uma grande produção de pus, que é aquele líquido pastoso, leitoso. Tá? Então, leite condensado, inflamação supurativa. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Tá? Então, ocorre uma grande produção de pus, tá certo? Como a gente observa aqui. Tá? Isso aqui é aquele famoso... esqueci o nome. Isso aqui é uma foliculite, tá? Então, aqui é uma foliculite, mas tem um nome bem popular, que é o... Nascida. Nascida, exatamente. Nascida, carnegão, tá? Então, a gente vê aqui a presença de um grande exudato purulento. Quem já teve uma nascida, ou quem já viu, quem teve, é nítido, né? Dói muito, o inchaço fica grande no local, fica vermelho e uma intensa produção de pus, tá? Isso é uma inflamação do tipo supurativa ou purulenta. Esse exudato purulento, o que nós temos aqui nesse exudato purulento? O que é o pus? Tá? São neutrófilos, chamados de piócitos. Quem já fez aí exame de urina, viu lá que está lá. Contagem de piócitos. Tantos piócitos por campo. Tá? Então, são as famosas células de pus. Tá? Então, essas células formam o exudato purulento. Então, temos neutrófilos, temos células necróticas. Tá? Então, a união disso, de neutrófilos, células necróticas e exudato plasmático, forma o exudato purulento, que ele fica meio que leitoso, pastoso. Tá? Sacaram? Não? Entenderam? Beleza. Olha aqui, essa garganta, como ela está bem normal, né? Parece aquela gordurinha da carne, não é isso? Mas isso aqui nada mais é do que pus, tá? Coitado desse indivíduo, uma infecção na garganta poderosa, uma grande produção de exudato purulento. Então a gente vê aqui, ó, vermelhidão, né? Inflamação, edema, né? Tá inchado, dor nem se fala. E aqui pus, inflamação supurativa ou purulenta. É muito comum em infecções por estafilococos. Então, aqui no caso ó, da nascida, Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que está presente na microbiota ali da nossa pele. Tá? Quando tem uma porta de entrada, então, por exemplo, uma foliculite, essas bactérias invadem e vão causar uma inflamação do tipo supurativa. É comum em apendicite, né? A inflamação do tipo supurativa ela ocorre muitas das vezes pela presença de bactérias piogênicas. Então, bactérias piogênicas são bactérias
que levam ao desenvolvimento de uma inflamação supurativa, com grande produção de pus. Tá? E ali no local vai formar um abscesso, tá? Que é uma infecção profunda dos tecidos por bactérias piogênicas. Então, aqui no caso da nascida, forma um abscesso. Tá? Quando a gente faz a drenagem, quando, no caso o médico ali faz a drenagem desse conteúdo purulento, fica um buraco, né? Uma cratera ali no local. Então, é uma infecção que ela é mais profunda por bactérias piogênicas, tá? Que vão levar à formação de pus. Aqui, ó, essa figurinha um pouco indigesta, né? Mostrando aqui uma inflamação do tipo supurativa. Tá? Então, a gente vê aqui no ar um abscesso bacteriano subcutâneo, com uma grande coleção de pus. Pus para todo lado, né? Pus, 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 pus. Tá? Isso aqui é na pele. Tá? Então, isso aqui é o macroscópico e o microscópico. Tá? Então, o microscópico aqui, no caso do abscesso, forma uma região central. Tá? Essa região central tem uma massa necrótica. O que nós vamos encontrar aqui nessa massa necrótica? Leucócitos, que são lá os piócitos que eu falei para vocês, tá? E células do próprio tecido. Tá? Progressivamente, esse abscesso ele vai se solucionando, vai evoluindo, e onde tinha aquela lesão bem grave, bem extensa, bem profunda, nós vamos ter um mecanismo de reparo. Então, esse abscesso vai sofrer um processo de encapsulamento. Tá? Então, forma uma cápsula fibrosa ao redor do local ali da lesão. Isso conforme o tempo vai passando. Quem já teve aí nascida, no caso, se tocar no local, vai ver que parece uma bola. Tá? É justamente esse encapsulamento. O local da lesão que formou o abscesso, ele foi encapsulado por uma cápsula de tecido fibroso. Aqui, novamente, a presença desse abscesso. Então, aqui o macroscópico, então uma inflamação purulenta. Né? Cada ponto desse aqui são pontos de abscessos bacterianos lá no pulmão, num caso de broncopneumonia. Tá? Então, vejam que o parênquima pulmonar está tomado por esses abscessos pulmonares. Tá? Macroscópico. E o microscópico? Olha só, essa região central aqui, a gente vê nitidamente, galera, que essa região central ela está profundamente habitada por leucócitos, né? Então a gente observa aqui dentro um grande infiltrado leucocitário, formado por neutrófilos. Então aqui tem um extenso infiltrado leucocitário e temos também tecido danificado. Isso é um abscesso. E finalizando aqui, as úlceras, tá? O que são as úlceras? Na verdade, as úlceras é um defeito local ou uma escavação na superfície de um órgão ou tecido, produzido pela esfoliação do tecido inflamatório necrótico. Então, o tecido sofre um processo inflamatório, tá? Tem destruição tecidual, é na superfície do tecido ou próximo da superfície, o tecido descama, formando uma cratera, com bordas irregulares e endurecidas. Isso é uma úlcera. Então, a gente vê aqui novamente o macroscópico, tá? Então, uma úlcera lá no duodeno, uma úlcera duodenal crônica, e aqui o microscópico, tá? O microscópico dessa lesão bem aqui. Tá? Então, a gente vê
Aqui, tecido conjuntivo, né? Normal. E aqui o epitélio. Olha só o epitélio. Células colunares. Né? Epitélio para cá, epitélio para cá. O normal é que tem uma continuidade entre esse epitélio, tá? Então, esse seria contínuo aqui, bem como o tecido conjuntivo também seria contínuo. Mas vejam que aqui formou o quê? Uma cratera. Por quê? Porque houve uma descamação do tecido. O tecido morreu e descamou, formando a úlcera. Então, é uma necrose tecidual promovida por um processo inflamatório na superfície do tecido ou próximo dela. Tá? Aquelas aftas que tem na mucosa oral também é exemplo de ulceração, tá? De uma inflamação ulcerativa. Ah, tá aqui, ó, uma afta. Tá? E aqui no estômago, então na mucosa do estômago, na mucosa do duodeno, tá? E aqui essa lesão bem feia, que é típica, por exemplo, de pessoas que têm deficiência na circulação periférica. Exemplo, diabéticos. Tá? Ou então que têm aterosclerose. Tá? Então, o que acontece aqui? O sangue oxigenado chega com dificuldade até a periferia do tecido. Tá? Com isso, começa a ter o predomínio de gás carbônico em relação ao oxigênio. Tá? Com isso, as células começam a morrer, obviamente. Se não tem oxigênio, não tem ATP, não tem energia, a célula morre. Ela morrendo, ocorrendo a morte celular, o tecido descama, né, formando essas ulcerações. É típica em diabéticos, por exemplo. Eu acho que acabou. Sim. E aí, galera? O que acharam? Muito difícil ou foi tranquilo? Eu sou suspeita que eu gosto da matéria. Que bom, então. Dúvidas aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi tranquilo, Irã. Obrigada. Então, vamos despedindo aqui, galera. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença, tá? Até a próxima. Até a próxima.